Você está no canal do Consciência Hebraica e hoje no Consciência Hebraica, você já deve saber, é dia especial. É dia de os fundamentos do conhecimento, nossa série mais profunda, as raízes do conhecimento. Nosso primeiro tema dessa série está sendo o tema a iniciação crística, a imersão, o batismo, que é a iniciação como discípulo de Jesus. Nós já estamos no 13º episódio e hoje é dia 17 de outubro, o ano 2022. Aqui nos ventos do nosso Consciência Hebraica, você já sabe, Consciência Hebraica é um movimento que procura o olhar original de Jesus sobre a espiritualidade humana, sem a influência greco-romana. Nós vamos aprofundar os temas mais profundos nessa série. Boa viagem! Nós oferecemos o nosso jato e desejamos as nossas boas-vindas com um comentário inicial. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui no nosso canal. Esse curso está sendo feito para a iniciação dos discípulos de Jesus. Se você quer entender tudo, o que significa tornar-se um discípulo, é este o lugar. Nós estamos tratando com muita calma, vendo ponto a ponto, em todas as dimensões e todos os sentidos, o que significa este passo. Hoje nós vamos entrar numa visão, nos aproximando mais da compreensão do símbolo mesmo do batismo, mas antes vamos falar sobre a graça, sobre a lei, vários elementos que são interessantes. Então, vamos ao nosso movimento. Estamos terminando João, o imersor, o auge da lei, profeta e sacerdote. E ali, vendo João, nós estamos finalizando esse capítulo de João, vendo a distinção entre a lei e a graça. Então, é muito importante você mergulhar na compreensão desse tema, porque a lei ela foi algo dado por Yahvé Elohim Adonai ao povo hebreu, ao povo de Israel, com uma meta, com um objetivo. Todos os outros povos, a evolução seguiu-se à vontade, ou seja, as pessoas foram pelo crístico e pelo anticrístico, desenvolvendo o conhecimento de comportamentos. Evidentemente, onde há ser humano, há um certo sentido de verdade, de realidade, e há um certo sentido daquilo que é um proveito próprio, um prazer voltado unicamente para a satisfação temporária, instantânea, e fazer com que outros seres humanos sofram e toda essa tragédia que envolve o egocentrismo humano. Então, nos outros povos, há a busca natural da divindade, a espiritualidade é uma manifestação inicial do nosso tipo de animal. O animal hominal expressa desde o início essa busca do sagrado. Nós temos as mais antigas buscas arqueológicas, culminam em templos, estão relacionadas ao culto da espiritualidade. Somos um animal por essência espiritual. Então, tudo isso estava à vontade e foram padrões melhorando, sendo cada vez mais elevados, a descrição da divindade foi se tornando cada vez mais profunda, profetas, místicos, homens que foram compreendendo o sentido das relações humanas e de uma mística, de uma ética, de um mistério que era transcendente à vida e que trazia valor à vida humana, o valor da própria vida, o valor das relações e o valor com a natureza, com a divindade, com o ser infinito. Bom, tudo isso foi acontecendo em toda a humanidade. Mas, no povo hebreu, a intuição que esse povo recebeu foi muito mais detalhada. Então, eles receberam a lei de uma maneira muito complexa. Se você um dia fizer uma viagem ali de Gênesis, passando pelo Antigo Testamento, os textos pré-messiânicos, você vai ver a complexidade da lei, como ela ordenava aquele povo e o que ela objetivava. Aumentar a atrição, ou seja, a luta que existe no interior humano do crístico e do anticrístico, propondo determinadas sentenças, propondo um padrão ético
que o ser humano naturalmente não tinha. Né? Então, isso gerou duas coisas. Estimulou a pessoa humana a buscar um valor mais elevado de vida, em todas as dimensões, na questão da propriedade, na questão dos escravos, na questão da terra, na questão do trato com as instituições sociais, o casamento, as relações entre homem e mulher, constituição de família, os negócios, enfim. A lei ela vai regulando tudo isso e vai imprimindo um valor ético, vai imprimindo, evidentemente, respeitando, condicionado à evolução natural das condições histórico-econômicas, políticas. Né? Então, só você estudar a história humana, você vai ver que as guerras, fazer escravos, expandir através de guerras e matança de pessoas, é o que mais existe na história humana. Não é exclusivo de Israel, do Oriente Médio, né? Onde o ser humano se alojou, ele guerreou, ele conquistou territórios, ele conquistou povos, fez escravos, matou pessoas e tudo isso. Né? Aquela ideia idealizada de gente de bata pulando e buscando o amor, né? E a transcendência, aquilo ali é a história da carochinha, né? Porque é uma história infantil, porque a história bélica da humanidade fez com que a humanidade se organizasse, desenvolvesse e que as culturas se misturassem, enfim, não vou entrar em tudo isso. Mas o povo de Israel fazia tudo isso, muito parecido com os outros povos, mas existiam critérios, valores éticos, o trato, por exemplo, com estrangeiros, o trato com escravos, você não podia ter escravo permanentemente em Israel, uma coisa que, por exemplo, aqui na nossa cultura brasileira aconteceu há praticamente poucos anos atrás. Nós estamos falando de uma cultura de 5, 6 mil anos de idade. Né? Então eles já tinham o ano do jubileu, onde o escravo tinha que ser liberto. Né? Então estou dando essa pequena introdução para você entender que a lei objetivava centralizar um povo, exigindo um comportamento ético profundo, criando com isso um atrito e com isso desenvolvendo a qualidade crística, que num alinhamento genético, através de uma descendência, ia culminar no Messias. E o DNA desse Messias, uma vez gerado, ia ser fornecido para toda a humanidade, para que ela alcance a sua realização cósmica, que está em Gênesis 1:26. Façamos um ser à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, este era o objetivo da lei. A lei trazia em si a letra externa, que ordenava a maneira como as coisas deviam ser feitas. Mas esta ordem de como as coisas deviam ser organizadas externamente, ela tinha um princípio interior, o que nós chamamos de o espírito da lei, né? O que nós chamamos do cerne, ou seja, daquilo que move a organização da lei para que ela seja feita desta ou daquela maneira. E o que aconteceu foi que as pessoas acabaram se fixando mais na exterioridade da lei, perdendo o espírito da lei, o sentido da lei. Né? Então isso vai acontecer mais ou menos no sentido da religião, que cuida das coisas externas, e vamos dizer de um conceito de espiritualidade, que cuida da atitude interior. Então, neste sentido, quando Jesus é formado, quando ele nasce naquele momento histórico, a lei tinha um cumprimento gigantesco fora, externamente os rituais eram cumpridos, eram feitos, mas haviam esquecido o motivo do porquê aquela forma externa era ordenada daquela maneira. Havia o espírito, o centro da lei. E o centro da lei era o amor, mas isso foi esquecido. A ética e o amor, a verdade, foram postos de lado, empoeirados, esquecidos dentro da lei, e ficou-se apenas com a regulação externa da lei. Então Jesus vem e denuncia isso, porque Jesus não veio abrogar a lei, né? Retirar a lei, não cumprir a lei, não. A propósito dele, ele diz isso,
ele veio realizar a lei, ele veio cumprir a lei, mas não a lei externa, o aparato exterior da lei. Ele veio viver o espírito da lei. E qual era o espírito da lei que ficou praticamente sem ser descoberto? O amor. O amor foi a grande bandeira do Messias, né? Então, ele, até contrariamente ao que muitos dizem, né, ele, num certo sentido externo, ele piora a lei, ele não afrouxa a lei, ele não desregula a lei no sentido de que ela seja devassada, de que ela seja colocada de lado. Pelo contrário, ele vai viver o cerne da lei, o espírito da lei. Então, por exemplo, um exemplo, ele diz, olha, a lei diz que é proibido adulterar, era condenado com morte o adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que olhar para uma mulher a ponto de sentir paixão por ela, já adulterou. Então você veja como ele vai do exterior, porque a lei controlava o ato externo, né? A pessoa precisava ser pega adulterando. Mas ele vai no espírito da lei. O espírito da lei é que você tenha amor, tenha ética, tenha respeito com uma pessoa do outro sexo e guarde os compromissos que foram aliançados no caso de um casamento. Se você se comprometeu em amor, a fidelidade à sua esposa, você vai trair este amor se você sair com outra mulher. Você vai feri-la, magoar, quebrar todo o sistema, adulterar, estragar este sistema todo. Então, é muito pior, né, você olhar para os seus desejos do que você não praticar apenas o ato externo. Esse é um exemplo, Jesus fez isso em todos eles. Ao sábado, por exemplo, né? As pessoas cumpriam o ritual de não fazer nada no sábado, mas Jesus falava, ora, o sábado foi feito para o ser humano chegar ao Filho de Deus. Então, se eu estou realizando algo no sábado que vai ajudar a pessoa a se tornar um filho de Deus, eu posso fazer. Então, ele entrava dentro do espírito da lei. Né? Então, é isso que é importante você compreender, e nós vamos ver isso agora aqui no nosso texto. O entendimento sobre a graça e a lei. A lei como mandamento era um compulsório dever. A graça como dádiva é um voluntário querer, uma resposta ao amor, ao chamado, ao apelo do eterno, né? Então, ora, a lei era compulsória, você não tinha alternativa. Ou você cumpria ou você era morto, né? Hoje, nós já não temos, senão os pastores aí, padres, iam ter que comprar muita munição para matar muita gente, né? Então, assim, hoje, a graça, ela não é um compulsório dever, né? Você é livre, porque o amor é livre, né? Evidentemente que você é livre para amar. Então, se você responder ao chamado do Eterno, se você sentir este chamado, ouvir este chamado, entrar na dimensão da poesia deste chamado, você vai viver o amor, e isto você vai querer viver. Ninguém vai precisar ficar atrás de você te controlando, ou a sociedade inteira ter regras que vão ficar te punindo, ou etc., né? Porque a graça, ela é um desejo, é um poema de amor, é uma relação de amor, enquanto que a lei era um compulsório dever, você era obrigado e devia fazer as coisas, né? Ou seja, a lei, você tinha bons escravos, que eram aqueles que cumpriam todo o dever com boa vontade. Você tinha maus escravos, aqueles que não cumpriam a lei, né? Mas era todo mundo escravo. Agora, a graça é feita por homens e mulheres livres. Ninguém é escravo, né? Nem bons escravos, nem maus escravos, né? Nós somos homens e mulheres livres. Nós seguimos Jesus porque
fomos amados por Ele. E o amor dele em nós retorna para Ele mesmo com um campo que vai nos transformando eticamente. Evidentemente, não somos perfeitos, esse amor vai nos aperfeiçoando. Nós não somos uma obra feita, nós vamos sendo feitos no caminho. Mas o Espírito do Messias em nós transforma a nossa maneira de lidar com as coisas que estão erradas. Porque nós podemos até praticá-las, podemos até fazê-las. Ah, mas então todo mundo é igual? Se vocês pecam e quem não conhece Cristo também peca. Não, não é verdade. Não? Porque nós não defendemos o pecado, não temos orgulho do pecado, né? Não temos afirmação do pecado. Nós temos confissão do pecado, nós temos tristeza por ele. Nós não o defendemos, não o exaltamos, não o colocamos como um modelo de vida. Nós compreendemos que ele é uma falha, que ele é uma relação de erro em relação ao alvo, que ele é um pé que se desvia do caminho. E com isso nós lamentamos, choramos e vamos transformando, modificando aquele erro à medida em que vamos vivendo. Né? Algumas coisas vão desaparecer da nossa vida a curtíssimo prazo, quando nós levantamos a mão para o Messias, as coisas já vão desaparecer. Outras a curto prazo serão mudadas, outras a médio prazo, outras a longo prazo. E algumas nós não teremos mudado em nós, mas nós iremos sofrer aquilo que não for mudado. Nós vamos nos humilhar, nós vamos buscar o Criador, nós vamos lamentar a nossa condição por esta falha e vamos nos colocar numa posição em relação ao Criador de humildade e de dependência. Não de arrogância, de prepotência, de afirmação e de dizer que o que é salgado é doce, de que o que é escuro é claro, né, daquilo que é trevas, nós dizemos que é luz. Então, essa atitude, não. Então, este é o amor. O amor significa esta relação de você ser um homem livre, uma mulher livre, para amar e para seguir Jesus. Então, essa é a graça, ela é dádiva, né? E a lei é mandamento, é mandatória. O recurso da lei contava com a qualidade, né? A lei contava com a qualidade crística hereditária de cada indivíduo e ainda não possuía o Espírito Santo do Senhor Jesus derramado para os seres humanos. Então veja, quando você gera uma criança, ela recebe de você, dos teus antepassados, uma porção de qualidade crística, que é agregada ao ser dela, e uma porção de qualidade anticrística. Então a lei dependia disso, né? Porque era o que a pessoa tinha recebido e o trabalho dela, a boa vontade dela em compreender o espírito da lei e viver aquilo. Agora, a graça, ela vai contar com aquilo que a lei não contava, que era com o espírito de Yeshua HaMashiach. Então, antes do Messias, evidentemente, não havia o espírito do Messias atuando, ativo. É necessário que ele nascesse, que ele realizasse o trabalho dele, depois há o dia de Pentecostes, né? E o derramar do Espírito Santo. O Espírito Santo do Senhor Jesus vem após o Messias realizar o trabalho, e aí é que muda tudo, né? Então aqui, ó, no nosso PowerPoint, agora o recurso da graça. Conta exclusivamente com a qualidade do Messias, derramada através do seu Espírito Santo crístico, que justifica o ser humano, que nele exerce fé, e isso não por mérito, mas por graça. Bom, então, qual é o recurso da graça? É um único recurso. Nós somos insuficientes, não temos essa qualidade para sermos gerados filhos de Deus. Nós dependemos do Espírito Santo, primeiro para nos infundir o DNA do Messias,
que vai nos formar a imagem e semelhança de Deus. Depois, porque é este Espírito que vai mudar esta natureza no nosso interior. Ou seja, ela vai permitir que haja boa vontade em nós e ela vai nos aperfeiçoar nesse caminho. Tudo isso, graça do Messias. É o Espírito Santo de Jesus. Então, na graça, você depende exclusivamente dos recursos do Messias, que é o seu Espírito Santo. E por que é graça? Porque esse Espírito não é dado por mérito, né? Esse Espírito é livremente cedido como dom, como presente, como dádiva àquele que exerce fé. A única condição para a graça é você querê-la, é você exercer fé nela, buscar esta graça, e ela então transforma o teu interior. Então esse é o recurso que nós temos aqui na graça. Quanto ao sacerdócio na lei, elegia por hereditariedade os homens que podiam prestar serviço sagrado como sacerdotes, nunca mulheres. Então, você já acompanhou aqui no nosso estudo, para ser sacerdote em Israel, você tinha que nascer geneticamente de uma tribo, da tribo de Levi, de um determinado filho de Levi, para que você pudesse ser um sacerdote, né? E as mulheres não ocupavam essa posição jamais, né? Por quê? Porque todo o desenvolvimento da lei se dá num contexto sociocultural patriarcal, né? E isso foi desenvolvido, o sistema patriarcal é o que prevalece em quase todas as culturas humanas. Ah, mas teve um outro sistema matriarcal. Bom, o que prevaleceu na história humana foi o patriarcado. E isso tem um motivo, tem uma consequência, estabelece um determinado modo das mulheres, inclusive, desenvolverem o seu potencial, né? E é na graça depois que esse potencial vai ser atualizado, vai ser formado, né? Então, quanto ao sacerdócio na graça, abre para todos, homens e mulheres, o sacerdócio divino pelo Espírito Santo crístico do Senhor Jesus, e a todos disponibiliza os dons espirituais, fazendo de todos reis e sacerdotes, profetas, e ainda floresce e frutifica no amor. Ora, o sacerdócio da graça é o sacerdócio da ordem de Melquisedeque. Se você aqui já acompanhou os capítulos anteriores, você sabe do que eu estou falando. Então, ele é dado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo te traz os dons do Espírito Santo que vão operar em você, vai te trazer o fruto do Espírito, que vai transformando a tua vida, te aperfeiçoando no caminho, à medida que você cresça no Senhor Jesus. Então, todos os discípulos de Jesus foram chamados para ser reis, sacerdotes e profetas. Você tem essa qualidade no teu interior. Você pode até não querer desenvolvê-la, você pode se acomodar, aí é uma questão tua. Mas se tornou discípulo de Jesus, você é um sacerdote, você é um rei, você é um profeta. Tudo isso está disponível. É só você tomar posse, você entrar num grupo de discípulos, ver o que trabalhos que são efetuados ali, prestar serviço a isso, dizer, olha, eu quero trabalhar, eu quero crescer, como eu posso ajudar, aonde eu posso me envolver, vocês têm um grupo de oração, vocês têm trabalhos, você tem organização, que talento meu eu posso colocar, e isso vai te levar a crescer e desenvolver, porque o Espírito Santo vai te capacitar quando você, evidentemente, se colocar à disposição. Se você ficar ali sentadinho no banco a vida inteira, isso toda, essa maravilha não irá acontecer. Então depende realmente de você para que isso tudo aconteça, né? Muito bem. E a lei? A quem era dirigida? Era exclusiva para um povo, a nação de Israel, com o objetivo de gerar o Messias para toda a humanidade. Então, esse era o centro, né? Ou seja, a lei tinha um alvo certo, um propósito certo. Ah, por que Deus não deu a lei para toda a humanidade? Não, ela tinha um princípio de promover
a geração do Messias, o nascimento de Jesus. Né? Se você perguntar, né, isso podia ser feito em toda a humanidade ao mesmo tempo, gerar vários Messias? Não, o processo era tão raro, tão específico, tão preciso, que era o alinhamento de um povo. Então, foi neste povo, a lei foi dada com este objetivo de alinhar um povo geneticamente, através da qualidade, do crescimento da qualidade crística, chegar em um casal e formar o Messias. E, evidentemente, né, ressaltando, esse Messias serviria a toda a humanidade. Então, Deus estava amando a humanidade ao eleger Israel. Até hoje os israelitas, os judeus, não falam, nós somos o povo escolhido. Mas não sabem por quê, né? Eles foram escolhidos por causa do Messias. O Messias é Jesus. Então, se eles não aproveitarem isso, né, perdem, né? Então, não fica bom. Então, aqui. E a graça, a quem é dirigida? A todos, pois torna todos pela fé em graça descendentes espirituais de Abraão, fazendo-nos povo de Israel. A graça é o próprio Espírito Santo do Senhor Jesus. E ele te enxerta na videira hebraica. Né? Através de quê? Da genética de Jesus que é transferida para você. O DNA dele é transmitido pelo Espírito Santo dele que habita dentro de você. Então você ganha a qualidade de se tornar um filho de Deus, de ser gerado templo vivo para a habitação da suprema divindade. Então a graça é dirigida a todos os povos, a todas as nações, a toda a humanidade. O Messias dispõe do seu Espírito. E todos que o conhecem e que o aceitarem serão gerados. Né? Aqueles que não tiveram oportunidade de conhecê-lo, se amarem a verdade no nível e no grau em que a puderam, serão justificados pelo Messias, mesmo sem conhecê-lo. É o DNA do Messias que vai gerá-los filhos de Deus, se o Pai, que conhece a todos intimamente, os considerar dentro desta atitude. Né? Agora, os que rejeitaram o Messias, aí não tem como, né? É muito difícil. Na lei, quantos tinham experiências mais profundas espirituais? Apenas poucos eram levados a experiências mais profundas com Deus Pai, pois dependia da genética e esforço para a busca da espiritualidade. Né? Evidentemente, nós tivemos muitos hebreus que foram visitados, cresceram em Espírito Santo, né? O Espírito Santo aí no sentido de que cada ser humano tem uma intenção de santificação e que então o Espírito de Deus leva a que o Espírito Santo cresça em cada um de nós, digo na lei, né? Então o Espírito Santo crescia em Moisés, crescia em Abraão, crescia em Davi, e crescia em outros hebreus que nem foram anotados na Bíblia. Mas quando eles morriam, se entrava na inatividade. Né? Então o Espírito Santo ficava inativo com a morte. Mas isto dependia da guarda da lei, dependia do esforço. Não havia o Espírito Santo do Messias para enchê-los da graça de Deus. Né? E isso agora está aberto para nós. Então a experiência dependia de todos esses esforços e era distribuído dessa maneira, dependendo da genética, da hereditariedade, do esforço pessoal. Né? Agora a graça muda completamente esse quadro. Na graça, quantos podem ter experiências mais profundas espirituais? É aberta a todos as experiências belas e profundas com Deus Pai, através do Espírito Santo crístico do Senhor Jesus, pois está disponível a todos pela fé. Ora, o Espírito do Senhor Jesus, depois dele gerado à imagem e semelhança de Deus, depois dele transcendido, quando ele se torna templo do Deus vivo, Deus se derrama completamente nele. Ora, Deus é infinito, então a qualidade daquele ser humano que chegou a filho de Deus, que tornou-se o primogênito e unigênito de Deus, agora está disponível nesse grande Wi-Fi, né? Como se fosse uma onda que varresse toda a infinitude de Deus.
E à medida em que o Messias é anunciado e a pessoa aceita Jesus, este Espírito Santo do Senhor Jesus toca a pessoa, qualifica ela e derrama os dons e dá o fruto e qualifica a pessoa a ser gerada à imagem e semelhança de Deus. Então, experiências profundas estão abertas a todos agora, porque é só você clamar, é só você pertencer a um grupo, é só você buscar, é só você querer, né? E o Espírito Santo está disponível de uma maneira maravilhosa para você. Quando nós continuamos aqui, ainda mais alguns tópicos. Na lei, quais ações eram necessárias? Tinha milhares de ordenanças, modos de purificação, rituais para o perdão de cada tipo de pecado, de transgressão, muitos rituais de purificação e limpeza, listas imensas de alimentos que podiam ou não ser servidos e modos determinados de cada tipo de alimento ser preparado, guardas de dias, de meses, de luas, de celebrações rituais, oferecimento de sacrifícios de animais e alimentos ritualmente preparados, votos que tinham que ser observados e cumpridos em mínimos detalhes, um código com milhares de leis e observâncias. Então, assim, quer ter uma ideia disso? Pega lá o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia e lê, você vai ficar impressionado, né? Então a lei tinha todo esse aparato, toda essa complexidade que era para alinhar este povo e para produzir ali qualidade crística em aumento até gerar o Messias, né? Então era muito difícil, tinha que ter uma tribo só para ler e instruir todo o povo de como isso tinha que ser guardado, etc, 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 etc. Então vocês imaginem o que era pertencer a um povo hebreu e guardar tudo isso e tudo mais, né? Agora veja o que acontece aqui na graça. Na graça, quais são as ações necessárias? Anuncia Jesus como Messias de Deus, despertando a fé pela declaração desta verdade, né, da verdade, da realização do propósito de Deus, levando o ser humano a experimentar a graça, que é a presença do Espírito Santo crístico do Messias, do Senhor Jesus. Propõe um ritual de iniciação, feito uma vez na vida, o batismo nas águas, e a celebração do corpo místico do Messias, a ceia, a celebração da ceia e o batismo, todas as vezes que os discípulos propuserem. Fé, graça, oração movidas pelo Espírito Santo crístico do Senhor Jesus, eis a simplicidade maravilhosa do Evangelho. Olha que maravilha cósmica, que simplicidade belíssima nos é dada através do Senhor Jesus. Um batismo em que você vai compreender o ritual maravilhoso, realizar algo profundíssimo que você vai compreender aqui com a gente, lindíssimo, belíssimo, um ato profético. A celebração da ceia, outro ato profético. Você vai fazer um desenho de uma profecia cósmica do que vai acontecer com você. A ceia, todas as vezes que os discípulos sentirem, quiserem celebrar em memória do Mestre. E a fé, a oração, a graça, a comunhão, o louvor, a adoração, um jejum, uma vigília que você vai sentir, vai ser dirigido em graça, né? Vai jejuar no modelo da lei, vai fazer uma vigília no modelo da lei, mas em graça, com alegria, com leveza. Tudo isso é a simplicidade cósmica e maravilhosa do Evangelho. Então, você vê aqui quanta coisa impressionante nós podemos extrair dessa maravilha que é a simplicidade do Evangelho do Senhor Jesus. O perigo da lei para a natureza humana e suas distorções. O perigo da lei era de que ela se tornasse um ritual externo e não uma atitude interna, que os hebreus ficassem no exterior da letra e não no espírito da lei. Isso aconteceu em excelência no farisaísmo. Cumprir coisas externamente é a marca da religiosidade, enquanto o coração está distante da divindade. Bom,
Já comentei com vocês, esse é o maior perigo da lei, né? Ela era vivida externamente e internamente. Havia uma má vontade, uma indiferença, né? Um cumprimento externo e não estava significando nada para a pessoa. Então esse era um perigo gigantesco. Muitos cumpriam a lei com um coração sincero, sentindo a presença e o sentido daquilo que estavam fazendo, né? Não era só um ritual externo. Mas esse era o grande perigo da lei. E agora a graça. Qual é o perigo da graça para a natureza humana e suas distorções? Temos dois perigos na graça. Um, que ela seja substituída por esforços humanos. Então você vai visitar várias igrejas aí que são de Jesus, que deveriam anunciar a graça, mas você vai encontrar lá praticamente uma repetição da lei, né? O sacerdócio levítico vai estar lá, uma série de coisas que você vai ter que ser obrigado a fazer, as pessoas vão te vigiar, vão cobrar isso de você, as pessoas vão controlar a vida umas das outras, as pessoas vão ter uma intolerância com qualquer coisa ou erro que não corresponda àquilo que for feito e começa a existir uma verdadeira regra exterior de pontos que você tem que realizar e o coração de todo mundo vai se distanciando da verdadeira graça de Deus, do amor que está contido no Evangelho. Então, esse é um perigo muito grande e sem contar que você é obrigado a dar o dízimo, obrigado a ir para uma vigília, obrigado a cumprir uma série de ofertas, de oferendas e de fazer desafios e cumprir uma imensa agenda de um monte de compromissos. E se você não fizer, você já começa a ser mal visto e você começa a cumprir uma série de obrigações e o teu coração vai se afastando disso tudo. Então, é isso que acaba acontecendo. Esse é um perigo. Então, jejuns, oração, vigílias, dízimos, ofertas, trabalhos na igreja, vestimentos, bebidas, comidas, leitura bíblica, etc., podem aos poucos classificar os discípulos, fazendo crer que quem faz mais é mais. Então, é exatamente o que eu comentei com vocês. Você faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo. Então, você está na nota tal, né? Tem gente que fala, não, se você não fizer isso, na tua coroa lá no reino dos céus vai faltar pedra, você não vai ganhar as pedras, você tem que se esforçar para ganhar as pedras, lá você vai ter uma patente, você vai morar no céu, você vai ficar mais perto de Jesus. Começa a colocar um monte de hierarquias, de promessas, de coisas, tudo para criar de você um soldado aí obrigado a fazer um monte de coisas, normalmente para crescimento imperial de igrejas, enfim, uma série de coisas que perdem completamente o significado do amor. Na graça é o ser em Cristo e não o fazer que é relevante, né? Então, observe que ser envolve uma qualidade e o amor, né? Fazer é uma coisa externa que eu vou cumprindo uma série de obrigações. A graça, o centro dela é ser, né? Não é fazer, é ser. Quando isso acontece, aos poucos as pessoas vão sentindo que tem crédito com Deus e direitos pelo que fazem, né? Tem gente que chega a dar soco na mesa e fala, não, porque eu jejuo, porque eu vou na igreja, porque eu faço. Deus é obrigado a me fazer próspero, é obrigado a me dar saúde, é obrigado a proteger minha família, o meu carro não pode bater, eu não posso ficar doente, pode acontecer isso. Né? Essa teologia da prosperidade aí pregou muito isso, né? Que você... Isso é parecido com esoterismo, com magia. Né? Eu faço uma série de rituais e manipulo Deus, manipulo a natureza, controlo a natureza. Esse é o sentido de magia. Né? Então, muita igreja está praticando um tipo de feitiçaria evangélica, de protestante, cristã, né? Onde as pessoas fazem um monte de coisa e por isso tem direito a isso, tem direito àquilo, e são classificados as pessoas na igreja e patentes e vira um exército, né? Vira uma coisa aí que não faz sentido nenhum com o que Jesus viveu ou ensinou. O outro perigo é o da estagnação. Como tudo é por graça e o fazer não tem valor,
não faço nenhuma obra. Né? Olha, aqui está, então nós fomos para a extrema direita, né? E agora vamos para a extrema esquerda, né? Então, assim, um dos perigos é a pessoa querer fazer tudo. Na outra não, tudo é permitido, não tem pecado, não é? Tudo é na graça, tudo é amor, então está tudo certo, eu posso viver de qualquer jeito, posso fazer, não é? Já ou é predestinação, então eu já sou um predestinado, agora eu posso, mesmo que eu pecar, não tem problema nenhum, né? Todas essas questões aí estão liberadas, né? E aí gera uma estagnação, porque a graça, ela não é inativa. Se você estiver vivendo a graça vai te levar a agir, a amar, a você se envolver com um grupo, a você querer realizar algo, você ser um discípulo de Jesus. Mas isso não por obrigação, não por um compulsório dever. Você vai querer, você vai ser assim. Você vai se envolver com a obra, com as escrituras, por amor. Né? Se isso não acontecer, a graça está adoecida em você. Né? A graça não se manifestou em você, você impediu a graça, se você não permitiu que ela te conduzisse, por algum motivo aí, você bloqueou a graça de Deus e ela não está perfeita em você, porque naturalmente a graça vai te levar a todas as atividades que o amor de Jesus nos leva a ser. Né? Então aqui, o verdadeiro equilíbrio foi refletido na vida do apóstolo Paulo. Posse da máxima graça e esta revertida em máxima obra, não por esforço ou pressões humanas. Né? Paulo fala assim, ora, eu sou o menor dos apóstolos, nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui e matei a igreja de Cristo. Né? Mas pela graça de Deus, eu fiz muito mais do que todos eles. Mas você fala, mas Paulo então é que fez? Fala, só que não fui eu que fiz. A graça de Deus é que fez em mim. Olha, aí é o perfeito equilíbrio. Né? Tudo que Paulo fez, todo o trabalho dele não foi esforço, não foi obrigação, não foi compulsório dever. Tanto que ele não considerava que era ele que tinha feito, mas a graça o movendo. Né? Então, deixe a graça fluir em você, ela te levará a realizar o amor que há em Cristo, no Evangelho, com equilíbrio. Nem para a direita e nem para a esquerda. Né? E agora nós vamos começar a entrar aqui no símbolo do batismo, né? A compreensão do batismo, a iniciação crística do Messias de Israel e a inauguração do símbolo profético da graça e da verdade de Yahvé para a humanidade. Então, é um novo capítulo, né? Nós encerramos agora a questão de João, a transição da lei para a graça, e agora então nós vamos para o Senhor Jesus. Vamos compreender o sentido, vamos ler a passagem, vamos entrar na dimensão profunda do conhecimento do símbolo do batismo, compreendê-lo, e vai ser algo maravilhoso. Nós vamos dar só o início e continuar no nosso próximo episódio. Só dar aqui um tira-gosto, né, desse nosso próximo capítulo, que é a compreensão do batismo. Imersão crística, vivificação dos mortos espirituais. Nosso título expressa uma descrição da condição de nascimento da nossa humanidade. Mortos. A natureza também descreve o nosso estado de ser, como de alguém em profundo sono, ou também como uma pessoa embriagada. Olha, é importante você entender isso, né? Quando as escrituras descrevem esse estado do ser humano, ela está descrevendo um estado físico, emocional, mental e espiritual. Então, qual que é o estado natural do ser humano? Como é que ele nasce? Ele nasce morto espiritualmente. Mas ninguém nasce vivo? Não, ninguém nasce vivo. Todos nascem mortos. Ele nasce também, uma descrição é o de morte. A outra descrição, como se nós não acordássemos. Mas o bebê acorda, começa a ver as coisas. Sim, ele acorda para uma dimensão da vida, mas ele está em sono
para a dimensão da realidade espiritual. Então, a família, cabe aos estímulos, principalmente aos familiares, né, despertar esta criança do sono para a verdadeira espiritualidade. Ou então é como se um homem tivesse muito embriagado, o ser humano tivesse muito embriagado, uma mulher muito embriagada, que não consegue distinguir muito bem a realidade. Né? Então, à medida em que a espiritualidade cresce em você, é como se você fosse ressuscitando dos mortos, como se você fosse deixando a embriaguez ou deixando o sono para ver aquilo que é a realidade. Na linguagem moderna, saindo da Matrix, né? Saindo da caverna, para você poder enxergar aquilo que é real. E o texto continua dizendo assim: as Escrituras afirmam que nascemos mortos espiritualmente, mas temos a promessa da vida, a escolha da vida infinita. Nosso nome está no livro da vida, mas podemos riscá-lo de lá, descrevendo-se um grande paradoxo que só é possível ser entendido pelo fenômeno do arbítrio criativo humano. Olha que interessante, todos nascemos mortos espiritualmente, mas com o nosso nome escrito no livro da vida. Olha que belíssimo isso, né? Então, por quê? Porque o Criador só traz uma vida humana para a existência quando ela ama este ser. E amando este ser, ela quer gerá-lo à sua imagem e semelhança. E ela sabe que tem uma trajetória, né? Um rito do herói, né? Um roteiro do herói. Todos nós somos heróis, super-heróis da nossa história. Nós vamos sair desta condição da morte, vamos para a vida. Vamos sair dessa ilusão, vamos para a verdade. Vamos sair da fantasia, vamos para uma realização. Então, a divindade coloca o nosso nome no livro da vida, mesmo nós nascendo mortos espiritualmente. Só o que nós não podemos é apagar o nosso nome de lá. Ou seja, você tomar consciência e realmente não ter nenhum interesse, nenhum sentido desta busca, riscando o teu nome de lá. Por que o ser humano faz isso? Esta é uma grande questão, mas muitos não querem a vida, preferem a morte. Olha em Colossenses 2,13 o que está escrito. E a vós, quando estáveis mortos nos vossos delitos, na incircuncisão da vossa carne, Cristo vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os delitos. Então, nós estávamos mortos, nascemos mortos, mas vamos ser vivificados em Cristo. Nosso nome vai ser conservado no livro da vida, que por amor Deus nos escreveu lá quando nos chamou à existência. Mas nós precisamos confirmar pelo arbítrio essa escritura. Né? Efésios 5,14, pelo que diz: desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Olha, novamente aí, né, a visão clara de que nós nascemos mortos. Desperta, né? Você que está morto, mas há um chamado para você, chamado para a vida, para a realização, propósito, sentido, direção, dimensão de realidade. Tudo isso proposto para você através de Cristo Jesus. Então você está sendo chamado para a iniciação. O batismo nas águas te desperta, te torna vivo, te traz dos mortos para a vida, te dá essa dimensão de realidade. Evidentemente, se você já entregou a sua vida ao Senhor Jesus, né, num grupo de discípulos, você levantou a mão e disse: não, eu quero pertencer a Jesus, eu quero entregar publicamente a minha vida, isso já equivale a esse despertar, né, a sair dessa embriaguez, a sair deste sono e já estar confirmando o teu nome no livro da vida. Em seguida você vai descer as águas, havendo possibilidade, condição, depois você vai celebrar a ceia, tomando do corpo, do sangue, comendo do pão, bebendo do vinho e celebrando a vida do Senhor Jesus em você. É isso que nós desejamos para você. Nós somos um movimento Consciência Hebraica. Inscreva-se aqui no nosso canal, indique o nosso canal para alguém, passe aí o link desse estudo, indique esse canal, peça para a pessoa se inscrever, ajude a gente a aumentar o número de inscritos.
Deixe o seu like, faça algum comentário, isso ajuda o canal. Nós também estamos no Telegram, todos os vídeos estão lá e você acessa o passado do Telegram quando entra no grupo Consciência Hebraica. E estamos melhorando as nossas redes no Instagram e Facebook aos pouquinhos, né? E se você quiser entrar em contato conosco, tem aí, olha, o WhatsApp 11 99153 8275. Você pode fazer perguntas lá, interagir com a gente. E nós temos uma vivência também aqui em São Paulo, espiritual. Se você quiser participar, é só entrar em contato conosco. Shalom Adonai, Salem Aleikum, que a vida infinita te conduza nessa grande realização, que a paz do Eterno esteja no teu interior. Até o nosso próximo encontro.